É aí que mora a importância do lugar da família junto ao adolescente. A Sônia Albert vai dizer algo muito interessante. Contrário ao que a gente pode pensar, que se o adolescente está se afastando da família, talvez é melhor a família ficar longe dele, a Sônia Albert vai dizer que não. Olha que interessante. Ela vai dizer que, de uma forma um pouco paradoxal à primeira vista, a presença dos pais junto ao adolescente é fundamental. Antes de mais nada, para que ele possa desempenhar sua função de separação. Quem se separa da família é o adolescente, não é a família que desiste dele. Isso é muito difícil porque o adolescente vai começar a apontar as falhas nos pais. Só quem é pai e mãe de adolescente, já conviveu, sabe do que eu estou falando. O adolescente, como ele cai desse pai e mãe superpoderosos, ele faz isso como? Apontando o tempo todo no pai e na mãe aquilo que eles não são tão bons, a falha. Tem alguém melhor do que o próprio filho para dizer no que o pai e a mãe não são bons? Alguém que conviveu tanto tempo de perto, que vê dia a dia essa pessoa? Quer dizer que o adolescente sabe direitinho onde o pai e a mãe, sabe muito bem as falhas no amor, na vida financeira, e como os vícios de um pai, de uma mãe. Ele sabe direitinho ali onde o pai e a mãe falham. E ele fica o tempo todo fazendo esse movimento. E o lugar dos pais é de suportar essas constantes negativas que o adolescente dirige aos pais. Por quê? Porque o adolescente afrouxou o laço com eles. Ele está, na verdade, perdido, ele está desancorado. Então, o que ela vai dizer? É porque os pais estão lá que o adolescente pode escolher lançar mão deles ou não. Quer dizer, se os pais não estão presentes, ele não poderá sequer fazer essa escolha. Então, tendo em vista que há um afrouxamento por parte do adolescente do laço com a família, e ele entra nessa posição de direcionar, endereçar as constantes negativas para os pais, a sacar as falhas no pai e na mãe, o pai e a mãe precisam suportar esse lugar. Para o pai e para a mãe, esse lugar é muito difícil, porque antes tinha uma criança que os idealizava, que os amava completamente, que os enchia talvez aí de elogios. Agora eles estão convivendo com alguém que está apontando ali o tempo todo as suas falhas. Isso é beira um insuportável para os pais. E o lugar que a Sônia Albert aponta que a família precisa estar é nesse lugar de âncora. Não desistir deles, deixar eles colocarem as opiniões, mostrar que divergem, tudo bem, a diferença é bem-vinda. É a partir do momento em que o adolescente percebe a diferença que ele vai poder se diferenciar e se dizer um outro sujeito. Afrouxar esse laço com a família. Inclusive, quando esse laço não se afrouxa com a família, o que é isso que está acontecendo, né? Por que o adolescente não está procurando outros lugares, não quer sair de perto da família, porque ele tem medo de olhar para o mundo? O que é isso que ele tem medo de encarar o mundo? É algo que aponta aí por um processo de autonomia, esse processo de afrouxamento do laço. Mas ele não vai acontecer sem ódio. O Freud diz que o ódio é o afeto separador entre as pessoas. Porque quando o adolescente percebe que ele não é igual à família, no primeiro tempo ele vai odiar essa diferença. Depois, com o amadurecimento, que ele fala, meu pai e minha mãe são assim, eu não sou, e é isso, somos pessoas diferentes. No primeiro tempo, ele que antes só sentiu amor pelos pais, ele vai passar a sentir ódio disso que ele está vendo como uma diferença. E ele vai transmitir esse ódio nas palavras, nos atos, vai ficar o tempo todo apontando os defeitos do pai e da mãe. Isso para o pai e para a mãe é muito difícil suportar, mas é importante porque é a partir desse conflito de gerações, daquilo que o adolescente começa a apontar, que ele não quer ser como o pai com a mãe, desse afrouxamento do laço social, que ele vai poder se ancorar em outros lugares e construir uma identidade muito própria. Então, esse conflito de gerações, ele vai acontecer, ele é importante, ele é difícil, principalmente para os pais, mas ainda para o adolescente que está atravessando isso com muita angústia, com muito desamparo. Por quê? O que o Felipe Lacadet vai dizer?